Quem dera sentisse cada pastor a inviolabilidade do seu ofício e a santidade de sua obra, e mostrasse a coragem revelada por Elias. Como mensageiros divinamente indicados, os pastores estão em posição de grave responsabilidade. Eles devem redarguir, repreender, exortar com toda longanimidade e doutrina. Em lugar de Cristo, devem eles trabalhar como despenseiros dos mistérios do céu, encorajando o obediente, advertindo o desobediente. É muito fácil a gente repreender uma pessoa e deixar ela desapontada conosco. Mas a gente precisa repreender uma pessoa com toda longanimidade e doutrina, com todo cuidado, certo? A gente não pode repreender uma pessoa sem amor. Repreender é amar. Lembra do verso que eu falei lá antes? Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Eu repreendo e castigo a quantos amo. Cristo nos ama. Ele nos repreende pelos nossos maus, pelos nossos pecados que a gente comete. Mas ele nos disciplina. Ele nos mostra o caminho certo a seguir. E é isso que nós devemos fazer. Nós não podemos ir despreparados. Quantos jovens eu já ouvi dizerem que foram repreendidos e muitos deles não têm nem ideia do porquê que foram repreendidos. Muitos jovens foram repreendidos por conta da questão das vestimentas, mas ninguém nunca apresentou um versículo falando a respeito de vestimenta. Ninguém nunca apresentou um parágrafo do espírito de profecia para esses jovens. Nunca falaram absolutamente nada a respeito do motivo pelo qual eles foram repreendidos. E muitos deles até hoje guardam mágoas por conta disso. Muitas pessoas que recebem uma disciplina eclesiástica, elas não têm noção ali de por que foram disciplinadas. E muitos acham que ser disciplinado, ser repreendido, é sair de dentro da igreja. Muitos acham que é separar, ser excluído. Não, não, de forma alguma. Ser disciplinado é você ter um período para que você possa pensar nos erros que você cometeu. Ser disciplinado é você ser ensinado pelo poder do Espírito Santo de que você precisa mudar, de que aquilo ali no seu eu não está correto e que você precisa fazer um esforço para poder mudar. Esse é o verdadeiro significado de uma disciplina. E, em primeiro momento, toda e qualquer disciplina passa por uma conversa pelo membro. Toda e qualquer correção passa por uma conversa com a pessoa. E aqui um outro erro que eu vejo acontecer e com muita frequência. Muitas pessoas conversam com outras pessoas, mas nunca param para conversar com a verdadeira pessoa que está cometendo aquele erro. E aquele erro daquela pessoa vai se perpetuando porque ela acha que está fazendo a coisa correta, mas ela continua a errar. Ela continua a fazer o errado, sem saber. Por quê? Porque muitas pessoas não alertaram. Agora vamos continuar. Diz assim: para eles, a mundana sagacidade não deve ter nenhum peso. Nunca devem desviar-se do caminho que Jesus lhes ordenou seguir. Devem prosseguir em fé, lembrando-se de que estão rodeados por uma nuvem de testemunhas. Não deve falar suas próprias palavras, mas as palavras que alguém maior que os potentados da terra lhes ordenou falar. Sua mensagem deve ser: assim diz o Senhor. Deus chama homens como Elias, Natã e João Batista, homens que levarão fielmente a sua mensagem sem considerar as consequências, e falarão a verdade com bravura, embora isso demande o sacrifício de tudo o que possuem. Você é capaz de fazer isso? Você é capaz de sacrificar tudo que você possui para falar a verdade de Deus? Eu te digo uma coisa, eu ainda estou muito longe disso. Eu preciso mudar. O meu caráter precisa ser mudado, meu irmão. O teu caráter precisa ser mudado.
Precisamos conseguir ainda mais de Cristo. No entanto, não é porque nós estamos em erro que nós não podemos repreender o erro do outro, porque a base que nós utilizamos é a mesma palavra. A base que nós utilizamos para a nossa fé é a palavra de Deus, é a Bíblia. E é necessário que a gente estude ela. Não somente ela, porque os adventistas do sétimo dia precisam estudar o espírito de profecia. Foram deixados conselhos importantíssimos. E é por isso que eu tenho esse quadro aqui do canal, para que você possa estudar comigo a respeito dessas palavras. Eu não sou nenhum pastor, eu não sou nenhuma pessoa assim de alta patente dentro da igreja, eu sou apenas um membro de igreja. Sou apenas um pregador. E quando vai pregar, busca falar daquilo que Cristo quer que eu fale e não daquilo que agrada às outras pessoas, certo? Que o Senhor ele nos ajude a falarmos de maneira branda com as outras pessoas ao repreendermos elas, mas que falemos com firmeza, que falemos sem colocar o nosso próprio querer dentro das nossas palavras, mas o querer de Cristo. A palavra do Espírito Santo em primeiro lugar.